Preciso contar ainda que o Corinthians pode tomar 10 jogos de suspensão da Neoquímica Arena. Para completar, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians pode pegar um gancho de 10 jogos na Neoquímica Arena. Sim, o estádio alvinegro está correndo o risco de ficar suspenso, fechado por 10 partidas, depois de toda a confusão que a gente assistiu em Corinthians e Palmeiras nesse domingo em jogo do Campeonato Brasileiro. Tudo porque o STJD denunciou o Corinthians e o time corre o risco de 10 jogos de suspensão por conta do artigo 213, que fala em desordem na praça de desporto, e 243G, que trata sobre injúria racial. Houve um torcedor que chamou o Carlos Miguel de macaco. Para completar, o artigo 257, que trata sobre rixa e tumulto. A rixa e tumulto se referem ao pós-jogo, quando os jogadores de Corinthians e Palmeiras ficaram no empurra-empurra, na saída do campo a caminho dos vestiários. Importante registrar que além desses 10 jogos de gancho para a Neoquímica Arena, o André também foi denunciado no artigo 258, agir de forma contrária à ética esportiva. Você vai lembrar que ele foi expulso ao balançar a parte genital em direção ao Andréas Pereira. Suspensão, o risco de gancho de 1 a 6 jogos. Mateuzinho foi denunciado no artigo 254A, que trata sobre agressão física. Ele acerta um soco na cara do na cara do Flaco Lopes. Risco de suspensão de 4 a 12 jogos. Breno Bidon, denunciado no artigo 250, ato hostil, e por conta daquela confusão no túnel depois da partida, 1 a 3 jogos de suspensão. Para completar, registrar que Luiz Fernando Santos, preparador de goleiros do Corinthians, também foi denunciado no artigo 257, participar de rixa pela confusão no túnel. Ele está sendo acusado de ter agredido o Luigi, o que causou inclusive um boletim de ocorrência do Palmeiras contra o Corinthians. A chance de punição para o preparador físico de 2 a 10 jogos. Nicola, mas e o Palmeiras? Não foi denunciado em nada? Sim, foi denunciado no artigo 257. Trata-se sobre participar de rixa e pode levar uma multa caso não seja possível identificar os responsáveis pela confusão pela parte do Palmeiras. E o Corinthians tem novo gerente de futebol e ele é um velho conhecido da torcida alvinegra. Trata-se de Júlio César, goleiro formado no clube, com passagens por vários times do país, entre eles o Red Bull Bragantino, onde se aposentou, estudou, tirou uma série de diplomas e virou coordenador de futebol. Ele assume no Corinthians o cargo de gerente, que era ocupado até a semana passada pelo Renan Blais. O Júlio César já se despediu do Red Bull Bragantino e disse o seguinte sobre o retorno ao Parque São Jorge: chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado, porque estudei, trabalhei e tive experiências para assumir esse grande desafio. Só para completar, registrar que o Corinthians tem passado por uma série de mudanças estruturais, especialmente no seu departamento de futebol, na tentativa de melhorar o seu desempenho. E o Corinthians corre risco de perder atacante titular de graça. É que Kaique é a maior surpresa nas duas escalações de Fernando Diniz até aqui, tem contrato com o Timão somente até junho de 2027. Confesso que fiquei surpreso, fui buscar mais informações e aqui vem a pior notificação do assunto. O Corinthians ainda não abriu tratativas para renovar o contrato com o Kaique, que ganha atualmente R$45 mil mensais, vai ter direito a 50 mil quando esse contrato entrar no último ano, ou seja, a partir de 1º de julho. Kaique, que mudou recentemente de empresário, ele passou a ser representado pelo pessoal da OTB Sports. Posso contar ainda que o staff do Kaique não tem pressa nenhuma em relação à discussão da renovação do contrato. Até porque quanto mais próximo do fim do vínculo, mais força o Kaique tem nas negociações. Ele vai poder jogar pesado, afirmando para o Corinthians que só aceita renovar diante de cifras bem mais altas, ou então o Corinthians vai perder a chance de ficar com o atleta saindo de graça. Kaique, que marcou gol na primeira partida do Fernando Diniz, que terminou com vitória na Libertadores da América. Tem mais uma informação importante sobre o Timão. Alex Santana foi reintegrado ao elenco alvinegro. Isso se deu depois de uma conversa entre Fernando Diniz e Alex Santana na semana passada. O jogador estava treinando separado do restante do elenco, porque o Corinthians tentava a todo custo arranjar um jeito de mandá-lo para outro clube. Descobri quanto o Corinthians cobra de 11 clubes brasileiros que viraram alvo de processos
na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Sim, nas últimas horas o Corinthians levou 11 times da Série A, B e C para os tribunais, cobrando 35 milhões de reais por conta de uma série de pendências relacionadas a vendas de atletas, a não pagamento de jogadores, entre outras coisas. Bora falar sobre os times e depois explicar em detalhes essa situação. São 8 times da Série A: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Curitiba, Vasco, Botafogo e Bahia. 2 times da Série B, Ponte Preta e Sport, além do Santa Cruz na Série C. Vou repetir, a dívida total desses clubes para com o Corinthians é de 35 milhões de reais. E o presidente Osmar Stabile, que tem tentado colocar em ordem todos os pagamentos e pendências do Timão, decidiu levar o caso à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é a justiça específica para debater esse tipo de caso envolvendo times de futebol no país. A justificativa do presidente é: estou pagando todas as pendências deixadas para mim. Foram 41 milhões de reais pela compra do Félix Torres, 40 milhões de reais para o Matias Rojas, negociação de que pode chegar até 48 milhões de reais pelo Garro, e só os outros clubes que não me pagam. Então, já que é assim, vamos colocar tudo em pratos limpos, e o Corinthians optou por fazer essa cobrança na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Só para completar sobre o Timão, contar que foi realizada uma auditoria interna no clube, referente a 2025, que identificou a ausência de quase 300 mil reais no caixa alvinegro. Foram, para ser mais precisos, 294 mil, entre 17 de janeiro e 11 de julho. Importante registrar que a maior parte desse período teve Augusto Melo como presidente. A saideira sobre o Timão em relação a esse tema: a Comissão Ética do Corinthians recomendou de forma unânime a expulsão do ex-presidente Andrés Sanches. O clube soltou esse vídeo dele, esse é o último anúncio que ele fez. Então foi uma espécie de dirigente contando novidades, eu nunca tinha visto assim no Corinthians, pelo menos. E aí ele trouxe novidades. Alex Santana, decidimos aqui, nos reunimos, está reintegrado, estava isolado lá, treinando separado. O Dorival não queria utilizar o cara, ele estava separado. Anunciamos a partir de agora que Alex Santana está reintegrado, treinou agora há pouco conosco e vai fazer parte do elenco a partir de agora. Então foi um anúncio. A outra, o fisioterapeuta, falou o nome lá, o fisiologista, esqueci o nome dele agora, é um espanhol, vai vir trabalhar com o Memphis aqui no CT, não vai fazer parte aqui do staff do Corinthians, mas vai fazer... Então, assim, ele fez alguns anúncios... A gente tem essas outras. Tem também? Tem. Boa, depois a gente mostra. Então, só para mostrar o contexto. O Corinthians se posiciona naquele lance do Flaco Lopes, que para mim, sim, foi uma cabeçada ali. Não sei, acho que vocês na mesa... Não sei se divertiram, mas para mim aquilo era, sim, passível de expulsão. E o Corinthians vai se posicionar ali na CBF, no STJD e tudo mais. Vamos ver se isso vai ter algum tipo de coisa. Por falar em STJD, os jogadores todos, claro, né, quando você é expulso, automaticamente você é julgado depois. Foram denunciados e tudo mais. O drone também lá foi denunciado. E vamos aguardar o que acontece em julgamento, que eu imagino que não vai demorar. Os últimos não estão demorando muito. E esse também não vai demorar. Claro que as manchetes começam, 10 jogos, 12 jogos, que é mesmo o papinho de sempre. Você faz a manchete caça-clique para depois virar um jogo, nenhum jogo, multa, enfim, é normal isso com jogadores e clubes. Mas o artigo em si fala até 10. Por exemplo, sei lá, agora recentemente, quem era o jogador? Até 8 jogos, foi multa. O Memphis, até 6 com o celular, foi multa. Então tem uma coisa meio midiática aí, faz parte, apesar de... o Corinthians, a gente sempre esperar alguma coisa que vem diferente em termos de STJD por conta da visibilidade. Claro que é. Vamos colocar na tela as denúncias das quais o Corinthians é acusado. Muito, não é André, do Corinthians, artigo 258, agir de forma contrária à ética esportiva. Pode pegar de 1 a 6 jogos. Mateuzinho, artigo 254A, agressão física. Pode pegar de 4 a 12 jogos. Hugo Souza, artigo 243F, ofender a honra dos árbitros durante entrevista. Se o Hugo for suspenso, é um motivo de preocupação, porque não tem um goleiro, tem um menino lá. Só os meninos. E o menino foi bem no último. Pode pegar de 1 a 6 jogos. Breno Bidon, volante, artigo 250, ato hostil durante confusão no túnel. 1 a 3 jogos. Luiz Fernando dos Santos, preparador de goleiros. Artigo 257, participar de rixa pela confusão no túnel. Rixa. 2 a 10 jogos. Corinthians, o clube. Nos artigos 213, desordem na praça de desporto, e 243G, injúria racial, e 257, rixa e tumulto. Pode perder mando de campo e, no caso do tumulto, levar multa.
E o Palmeiras também foi indiciado. Foi acusado, artigo 257, participar de rixa ou tumulto no túnel e pode levar multa caso não seja possível identificar quem participou. É claro, vai ser só os seguranças. Os jogadores ficaram tudo lá atrás, deixaram os seguranças todos quebrar o pau lá com os jogadores, aí fica um monte de jogador do Corinthians e os seguranças do Palmeiras. Desfalque, 2 seguranças estão fora do próximo jogo, vai ser isso que vai acontecer. Nossa. Mas vem cá, o Versar. A mão tá pesada do STJD, não? Sempre foi contra o Corinthians. É óbvio que foi. Contra o Corinthians? Sempre foi. Sério? Fala aí você. Sempre Eu vou foi. ficar quieto. Porque eu tô Não, rindo. fala, deixa Isso aí é a história. Deixa o Versa falar. Se alguém me trouxer um time que perdeu o mando por homofobia no estádio, me traz aí na mesa aí, então. É o único Essa- clube que perdeu. Essa é a mesma Verdade. situação do Abel Ferreira. Recorrência implica em sanção maior. Todos os clubes fizeram o clube. Recorrência. O do torcedor do Bahia, do Flamengo, um monte de grito. Toda do São Paulo também fez. Foi lá, multinha, 10 mil, 20 Então, mil. Corinthians, perda de mas mando. vem cá, Versa, falando sério. Eu também tô falando sério. Sim, eu sei. Não tem o fato de que teve lá a final do Paulista, teve a cabeça de porco, teve não sei o que e tal, e aí essas coisas aconteceram. Os caras. Na denúncia tá falado isso, né? Não tá falado? Não tem nada a ver uma competição com a outra. Não, eu sei que não tem. Foi no Paulista, mas coisa do Campeonato Eu sei que Paulista. não tem, mas quando a gente fala que o Abel foi punido com 8 jogos por causa da recorrência, isso não pode ter sido O Abel levado não em teve conta. 14 expulsões só no Brasileiro. A mão é tão pesada. Não Abel teve. teve só. A mão é. Não, eu tô falando a mão pesada por conta do esporte Parece dele. que há um STJD menos... Porque o que acontece? Menos tolerante. Na reunião da CBF com os clubes para a formação da Liga, a CBF se posicionou dizendo que essa história de roubado Pega mal. prejudica o futebol brasileiro Isso. e o campeonato. Isso Ponto. mesmo. A partir daí, tem uma mudança de comportamento do Isso. STJD. Esse é O o ponto que eu STJD queria. rasga o efeito suspensivo que dava para todo mundo e não concede ao Abel. A punição é de 8 jogos, já cumpriu 2, agora com 5, agora me parece que é possível dar o efeito suspensivo, ou já deram o efeito suspensivo ao Abel Ferreira. Certo? Então, existe um movimento CBF, STJD, de ser mais rigorosos, com julgamentos mais rápidos, para não ficar aquela coisa que fere a credibilidade do STJD, que é deixar um julgamento para 2 semanas antes de acabar o campeonato. E aí você rebaixa um time, prejudica outro, inverte mando, onde que a gente sempre se queixou que os caras querem os holofotes. Certo? Então, me parece que existe um rigor maior com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O que se espera é que esse rigor seja para todo mundo, inclusive para o Eduardo e para o treinador Carpini, que saíram na porrada no jogo lá da Série B, tá? Então, isso envolve clubes da Série A e Série B. Isso envolve a formação de uma liga cuidada e capitaneada pela CBF, tá? Agora, passivos e ativos todos têm. Todos os clubes têm. Então, vamos ver como que o STJD vai se comportar com os fatos que aconteceram na Neoquímica, como vai ser o julgamento do recurso do Abel, como o Fernando Diniz será observado pela comissão, pelo STJD, Zubeldia e outros treinadores indisciplinados. Essa que é agora o olhar, tá? Porque a gente vai se assustar com coisas estranhas, como não conceder um efeito suspensivo, que é algo que você dá até esperar o julgamento do recurso, né? Até que se prove o contrário, até que se prove o contrário, você teria direito de continuar trabalhando até que o recurso seja julgado no pleno, numa instância superior. Então, é isso que é preciso ver, né? Como vai ser daqui para frente. Só uma Boa coisa. explicação. Eu também estou nessa pegada. Eu acho que o STJD está endurecendo a mão, por isso que tem essas denúncias todas contra o Corinthians. Todo problema que acontece no estádio ou no gramado, numa competição, você é julgado por aquela competição, certo? Sim. Não é isso? Mas... Então por que deram 8 jogos para o Abel, já que é recorrência? Não é isso, certo? No caso... mas o Massa tem um ponto. Não, o Abel mas- tem as expulsões em tudo que é campeonato. Sim. Vamos lá. O Abel foi julgado por 2 expulsões seguidas no Campeonato Brasileiro de Futebol. Fluminense e São Paulo. Então a recorrência não é dos 14, é desses 2. Sobretudo, e também do passado no campeonato. Então é o que o Massa está falando. Tem que fechar e abrir só o ano que vem. Eu li o relator, né? Falei aqui na época, e vou ler o relator do processo do Corinthians, e é a mesma palavra escrita, por isso que a tese do Massini faz sentido.
A palavra pedagógica foi utilizada na questão do Abel e está sendo utilizado na questão do Corinthians. É essencial que o STJD adote postura firme e pedagógica, transmitindo ao Esporte Clube Corinthians Paulista a necessidade de orientar seus jogadores quanto ao dever de respeito aos adversários e à integridade da competição. Foi o que o relator escreveu ao fechar essa denúncia e tudo mais. Então, me parece mesmo. Agora, eu vi a pedagogia no caso do Bruno Henrique lá do irmão dele. É porque, uma pedagogia. porque a linha está traçada agora. Esse é o ponto. Não estou justificando. A linha está traçada agora. Mas eu sei, eu acho que a primeira discussão nossa aqui foi sobre a situação do Roger Machado. A conclusão do Massini é que não vai dar certo, não adianta. Isso aqui não vai dar certo. Olá, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians para vocês. Então peço humildemente o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre receber atualizações de mercado da bola. Peço humildemente o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque é muito importante para a gente e para vocês também ficar antenado sobre tudo que está sendo falado do Coringão. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!